Saudações, programa Vida e Espírito, todas as sextas-feiras às 22 horas pela TV São Tomé das Letras, canal 22 UHF, ou pelo site tvsãotomédasletras.com. Você pode acompanhar e depois que passar o programa, você também tem ele no YouTube, no nosso canal que está aparecendo aí embaixo para você conferir. Eu sou Rogério Temporim e sempre um tema relacionando espiritualidade, ufologia e esses assuntos que têm a ver com a nossa existência sutil, né? Com o nosso espírito, com as nossas aspirações universais, cósmicas. Muito bem, hoje eu trouxe um assunto para vocês que deu o que falar nessa última quinzena, que é a mulher de Marte. Será que tem uma mulher em Marte, né? Vestindo um vestido bonito, né? Um vestido, até parece ser um vestido vitoriano, né? Alguma coisa assim. E nós vamos discutir esta imagem que está circulando na internet e vamos ver o que tem de veracidade, ou pelo menos o que nós podemos supor de veracidade ou não em relação a essa foto. Vem comigo? Vamos lá então. Programa Vida e Espírito, com Rogério Temporim. Muito bom! Hoje estou aqui para discutir com vocês um assunto que está aí aparecendo nas timelines das pessoas, principalmente aquelas que acompanham algum canal ufológico, alguma página sobre ufologia, ou tem algum amigo que gosta de assuntos desse tipo. Então essas pessoas já viram essa imagem que nós vamos discutir hoje. Muito bem, o que eu quero fazer hoje é uma análise dessa imagem, e essa análise ela vai ter um critério, vamos dizer assim, um pouco científico. Nós vamos analisar a imagem, questões de sombra e continuidade, descontinuidade, e também vamos levantar algumas questões um pouco além, né, que tem a ver um pouco com a nossa apreensão da realidade e um pouco da simbologia humana em relação ao mundo, em relação às coisas que a natureza pode mostrar e nós podemos interpretar. Mas eu não estou levando a nenhuma conclusão ainda. Vamos analisar a imagem. Pois bem, o Jeepzinho Curiosity, que teve até aquela suspeita e aquele temor de que ele estava morrendo em alguns momentos, teve uns probleminhas lá, ele está dando o que falar, né? Está conseguindo um monte de imagens aí de Marte. A gente já teve aquela imagem da pirâmide, que algumas pessoas fizeram programas aí, até o Chico Penteado fez um programa sobre a pirâmide, e nós hoje vamos analisar uma outra imagem. Muito bem, vejam essa imagem aqui, ó. Essa imagem ela é do solo marciano, né? Uma imagem que foi aí tirada pelo nosso Jeep, que está lá andando a superfície de Marte. É uma imagem que tem uma emenda aqui, porque elas são tiradas em lotes e depois emendadas para dar o panorama, né, fazer o panorâmico. E essa imagem, pessoas muito atentas que ficam vasculhando as fotos, eu faço isso também, né, tem dois vídeos sobre imagens curiosas de Marte. Muito bem, e elas acharam numa região dessa foto algo curioso. Então vamos aí avançar para a gente ver. Vejam aí, nós temos nesse canto direito da foto uma figura que nós imediatamente a nossa interpretação simbólica, nem precisa ser simbólica, né? Tá bem literal aí, nos leva a uma figura feminina. Então aqui nós começamos a nossa história. Pois bem, eu mostrei um pouquinho para vocês dessas imagens, então nós vamos analisar essa figura feminina. Antes de analisarmos e pensar nas decorrências dessa figura aí,
dependendo do que ela for, isso pode trazer consequências para a nossa reflexão. Eu gostaria de levantar para vocês um ponto importante. Aquelas pessoas que lidam com a espiritualidade, e quando eu digo espiritualidade eu não estou falando de religião, não é, de opção religiosa. A palavra espiritualidade, ela já tem uma carga que às vezes as pessoas já ligam, então ele deve ser espírita, ou místico, né, ou esotérico. Mas a palavra espiritualidade no seu sentido amplo, que vai abarcar desde evangélicos, católicos, espíritas, todas as pessoas e todas as outras religiões. Eu estou falando de religiões um tanto quanto díspares, né? Para dizer, e mesmo as pessoas que não têm religião e têm espiritualidade, para falar assim, aquelas pessoas que estão abertas à sensibilidade espiritual, em que a fenomenologia percebida pelo indivíduo, e aí no meu caso no médium, ela foge à lógica formal, não no sentido da matéria, lógica formal, mas assim da lógica dentro da formalidade científica, porque nós temos uma matéria que se chama lógica formal, né? Mas eu estou falando assim no sentido amplo, então foge da lógica, eu sempre falo do cartesianismo, né? Da ciência como é tida, como hoje, da forma que ela é concebida na maior parte das vezes. Então essa percepção espiritual, ela foge um pouco dessa lógica. E aí nesse caso, essa percepção extrasensorial, ela vai nos ajudar a levantar possibilidades em relação a essa imagem da mulher em Marte. Primeiro nós vamos partir para uma análise bem técnica, assim, dentro das minhas possibilidades, é claro. Então vamos olhar lá novamente essa imagem, veja lá. Então nós temos circundada aí essa figura que lembra uma mulher. Vamos chegar um pouquinho mais perto dessa figura aí. Então vejam só, agora nós temos a figura isolada aí na imagem, não é? Pois bem, de fato nós temos aqui uma figura que lembra realmente o corpo de uma mulher com um vestido e os braços, não é? O busto está um pouco aparecendo. Parece que nós vemos a cabeça da mulher, o cabelo. Enfim, nós temos aqui todos os elementos para interpretarmos esta representação como uma mulher. Curioso que acima dessa mulher, vejam só o que há lá. Há uma pedra, não é? E ela também tem um formato bem peculiar, não é? Bem peculiar. E a mim me lembra, é uma pedra, né? Isso parece, me lembra uma espécie de uma casa, né? Tem um telhado, e, enfim. E nós temos um formato peculiar. Mas aqui é uma curiosidade que eu estou chamando você, chamando a tua atenção para ela. Mas vamos voltar à mulher. Pois bem, o que nós podemos dizer dessa imagem feminina aí? Bem, muitas pessoas já vão, com certeza, dizer, interpretar com todo o direito que tem. Isso é uma mancha, é uma fenda, é alguma coisa, né, qualquer aí que não é uma mulher, a gente pode interpretar. Realmente, nós temos essa tendência, né, a às vezes enxergar rostos e objetos e representações a partir de manifestações visuais. Nós temos, por exemplo, num primeiro momento a gente pode falar do teste de Rorschach, aquele psicólogo que fazia o teste em que ele colocava tinta, né, no papel, abria e perguntava, né, o que a pessoa estava vendo. Porque ali você tem uma projeção naqueles desenhos de possíveis de imagens que estão vagando no subconsciente ou no pré-consciente
das pessoas. E aí elas veem naquelas imagens, na verdade elas transferem aquilo que elas estão vendo. Então aquele teste, que é muito polêmico, né? Ele era usado nesse intuito de criar aquela... Aí entra a pareidolia. A pareidolia é aquela coisa quando a gente vê rostos nas nuvens, né? Você começa a ver rosto nos lugares. A questão é que essas definições, tanto o teste do Rorschach, quanto essa questão da pareidolia e tal, é uma interpretação científica que descarta qualquer significação, não teste psicológico, mas a pareidolia de que assim, você está vendo porque é a coisa que está na tua cabeça. Só que nós não podemos nos esquecer da sincronicidade, que é quando algumas coisas no universo externo elas acontecem e elas criam significação para nós no momento da vida que nós estamos passando, ou elas trazem alguma mensagem para nós, né? Isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente está andando e vê um objeto, alguma coisa que lembra uma pessoa, e dali a algum momento você recebe a ligação da pessoa, aquela coisa, né? E isso, todo mundo tem um exemplo disso. Claro, quanto mais fechado a isso, as pessoas têm menos exemplos. Dentro deste prisma, a pareidolia ela pode realmente ser significativa. Então quando você vê um rosto, né, no céu feliz, né, ou triste, isso pode realmente ter uma ligação de sincronicidade com outros eventos na sua vida. Pois bem, eu estou levantando essas questões para que nós consigamos avaliar essa imagem por outras perspectivas, né? Então assim, que ela pode trazer mensagens significativas não só para nós, mas para a humanidade toda. Muito bem, então vamos dar uma olhada aí na nossa análise. A primeira questão que eu queria levantar com vocês é a questão de sombra. Eu acho que nessa imagem está um tanto claro que a luz ela está vindo de algum lugar acima da imagem, né? Então assim, as sombras estão se formando de cima para baixo, assim, embaixo, né? A luz vem de cima e as sombras estão se formando a partir que o relevo se apresente, né? Então a gente tem, por exemplo, nas flechas vermelhas a luz, e embaixo eu estou mostrando os locais onde há sombras bem claras, né? Em que o relevo está formando essa sombra. Percebam que na imagem está muito claro e muito bem definido o que é sombra e o que é luz. E nós conseguimos enxergar uma lógica nessas sombras facilmente. Você consegue perceber o relevo pela luz e pela sombra. Está tudo muito lógico se você olhar na imagem, menos neste ponto nebuloso da moça, não é? Então vamos olhar novamente a moça. Se nós olharmos ela ali, agora destacada, você vai perceber que ali não há uma lógica de luz e sombra, né? Nós poderíamos imaginar isso é uma fenda, mas nós não está criando uma lógica aí de que há um relevo para fazer essa sombra, para fazer essa imagem escura. Então esse é um primeiro ponto para criar uma estranheza nessa figura, dentro deste contexto. Então nós estamos falando não só de uma pareidolia, não é? Quer dizer, não é um jogo de luz e sombra que forma um rosto. Nós estamos falando de um fenômeno dentro desta imagem que não segue a lógica de luz e sombra. Então nós já temos aí um primeiro, né, problema que levanta uma suspeita de que esta imagem e esta formação está aí para chamar a nossa atenção. Não é só a questão da mulher, é a questão que nós temos uma manifestação visual nessa foto que não é lógica dentro do contexto de luz e sombra. E essa imagem é oficial da sonda, não é? Então temos dois pontos curiosos, né? Uma mulher, né, nós reconhecemos, e segundo, não segue a lógica de luz e sombra da foto. Muito bem, o outro ponto que eu quero levantar com vocês,
bem interessante é esse. Vejam só, nós temos aqui a imagem da mulher ampliada, qualidade bem ruim, porque a imagem, né, tem que ser aí, trazida para os nossos olhos e aí ela fica pixelizada. Só que nós temos um outro detalhe muito curioso que não acontece em nenhum outro ponto da foto. Nós temos uma transparência. Eu vou mostrar para vocês agora que estrias do relevo, quer dizer, do relevo que está acontecendo ali, perpassam essa imagem. Vejam só, eu demarquei em amarelo onde essas estrias atravessam essa imagem dessa mulher. Voltando para o anterior, né? Vejam só, as estrias representadas e agora sim a minha marcação. Ou seja, essa imagem ela está sobreposta ao relevo. Há aqueles que vão falar, não, mas obviamente que essas partes claras que estão atravessando é porque é o próprio relevo que está ali dentro e tal. Só que daí eu peço que você volte novamente, a imagem está aí na descrição, e veja que isso não é possível por conta dessa falta de lógica de luz e sombra. Né? Se essa parte escura fosse uma cavidade que não está entrando luz, nós não teríamos essas estrias, né, brancas atravessando. Né? Nós teríamos um lugar de sombra como todos os outros da foto. Então nós temos aí realmente, né, uma probabilidade, claro, que eu estou falando para vocês, de que isso daí é uma transparência. Nós temos aí algo sobreposto ao relevo de Marte, claramente. Então vamos conversar um pouquinho. O que nós temos então, uma análise da foto aí, assim, sem forçar muito? Bem, nós temos uma imagem que lembra uma mulher, claramente, aos olhos. Nós temos essa imagem formada dentro de uma situação que contradiz a dinâmica de luz e sombra da própria foto, que nós podemos olhar claramente onde é luz, onde é sombra, onde está muita luz porque é mais relevo, onde é sombra porque está atrás do relevo, e ela contradiz, né? Você pode voltar ao vídeo e ver novamente esse caminho que eu fiz. E terceiro, nós temos um indício claro pelas estrias do relevo que isso é uma transparência, né? Isso está em cima da imagem. Então veja só, é curioso que nós aceitamos todas as fotos, né, de Marte, todos os dados, quando eles não estão indo contra o que nós esperamos. Né? Então assim, você vê uma rocha, uma pedra, você vê, tem areia, tem terra, tem tal. Opa, tem uma coisa parecida com a mulher. Não, isso aí ou é falha da câmera, né? Ou é alguém que manipulou a foto. Então nós temos essa resistência a qualquer evento que fuja da expectativa. Mas aqui nós temos o que? Nós temos uma figura transparente nessa foto, que está deixando o relevo se transparecer. Bem, quais são as minhas opiniões quanto a isso? Para mim, essa é uma representação proposital. Né? Esta imagem que foi captada pelo Jeep, ela, né, é real, e ali naquele lugar, no espaço, propositalmente foi representada uma mulher. Como? Então veja só, para mim essa é uma manifestação de materialização, né, e que tem, né, uma proposição de causar justamente esse frisson, né, de que se visse uma mulher transparente numa foto de Marte. Rogério, mas como materialização, como que, né, ou se impregnou a foto, o que aconteceu aí? Existe alguma inteligência, né? Alguma inteligência, eu estou falando alguma, não estou falando que é um ser extraterrestre, não estou falando que é um ser espiritual, né, um ser extradimensional, eu não estou falando. Existe alguma inteligência que criou, né,
essa situação em que aparecesse uma mulher nesta foto, que é transparente ao fundo, que representa claramente uma mulher e que tem alguma intenção de causar algum frisson. E é uma foto de Marte, né? Então assim, é a intenção de criar mais um ponto aí de que coisas acontecem no solo de Marte que nós não sabemos quais são. Para mim é uma materialização. É uma mulher de verdade? Não sei, né? É uma estátua? Para mim não me parece, porque é transparente. Então assim, pode ser que seja. Agora a questão para mim se encerra assim: nós temos realmente um fenômeno nessa foto que não é uma pareidolia, não é? Simples. É uma representação de uma mulher que tem algum objetivo que nós temos que refletir ou verificar mais para frente. Muito polêmico, né? Pessoas podem ter outras opiniões, mas para mim é o que basta ver essa imagem e essa análise para saber que tem muita coisa acontecendo por aí que a gente nem imagina. Este foi o programa Vida e Espírito desta semana. Eu aguardo sua sugestão de pauta, ou do que tratar, de legal, ou de coisas que eu pulei aí, não falei, que você queria que eu falasse, dos programas, o que você quiser, é só você me falar e eu vou tentar cumprir aí a vontade de vocês, porque vocês que fazem o programa. Desejo uma ótima semana para vocês, que vocês tenham dias abençoados e reflitam sobre essa mulher aí de Marte. Temos que descobrir o que é isso aí. Fiquem com Deus, tudo de bom, nos encontramos no próximo. Gratidão!